Fala aí, galera. Estamos aqui para um vídeo de hoje, mas esse vídeo vai ser vendo todas as aparições do Besk em Skibidi Toilet, porque um vídeo antes eu fiz a aparição do Laje Cameraman em Skibidi Toilet, só que não deu para fazer o dos outros Laje, mas eu consegui fazer o do Laje Cameraman e a parte 2 eu acho que vai sair amanhã. Então vamos pro vídeo. A aparição do Besk foi quase no finalzinho do episódio 62, mas vamos ver os detalhes. O Besk que tem só um headset para se proteger da arma do Skibidi, que é a caixa de som, e parece que ele tem um jetpack. E só para falar, ele tem um tamanho de um large speaker e consegue consegue dividir um corpo de um large camera. E no final do episódio 63, se ele aparece no final, ele aparece dando um soco e jogando de carro. Então ele tem uma força que consegue jogar um carro. E daí ele ganha algum jetpack. E daí ele chega com alguns Skibidi, só que os Skibidi estão sendo derrotados. Daí ele fala alguma coisa em Skibidi assim. E aí ele começa a ser atingido por um monte de coisa. Daí era o Laje Cameraman, só que depois, a gente pensa que quase mata ele, só não mata ele. Ainda ele fica vivo. Só que o Laje Speaker aparece e faz o clássico som e daí enfia a faca nele. Daí parece que ele tinha morrido. Mas depois de muitos episódios, episódio 73, parte 1 de Skibidi Toilet, o Besk aparece na sua versão 3.0, porque naquela ele tinha ganhado o jetpacks, então conta como 1.0. E daí quando ele aproxima da nossa câmera, ele percebe que o cientista tá ali, só que ele percebe que o cientista não tá vivo, depois sai. Quando o Titã Cameraman pega o G-Man, e daí começa usar o canhão de laser dele, o Besk aparece ali, tacando uma granada explodindo. E daí o Titã Cameraman joga ele. Daí ele fala alguma coisa, Skibidi, pra a espada poder sair e atingir a perna dele e explodir ele. Então seria quase meio uma armadilha. E a gente não vemos eles depois. E no episódio 74, onde que o nosso cameraman consegue, onde que fica os Skibidi, onde que ele está, o Besk chega meio destruído, né? Ele fala com o Hugo. Depois daí ele faz aquele lá que ele fez, acho que ele fez aquele toque. Não foi não. E daí o Jimmy chega dizendo pra eles falam Skibidi, então isso significa que ele diz pra ele se upgradar. E daí o Goboss e eles olham pra gente. Daí o Goboss aparece logo de vai ter o nosso cameraman. E daí esse SWAT dá um susto em nós. Nessa vez, na Season 26, o Besk aparece junto com o Goboss e o SWAT, que tá derrotando esse astro. E daí ele chega na sua versão 4. Daí ele esmaga a cabeça desses que. E daí ele joga o corpo dele pra lá. E daí, como o nosso Laje atacando ele. Porque o cara está apontando para mim, ele é burro. Nós salvamos sua vida. Relaxar, não estamos aqui para magoar ninguém. Chegou a hora de sermos amigos, oficialmente. Não estamos pedindo, vamos. Ei, doido, é melhor você botar óculos. Eu não. Sua cara fica muito feia quando você tá sem óculos, Besk. Eu não vou mentir, não. E daí eles começam a lutar, e o DJ chega da sua versão 3.0, daí dá um empurrão, ele faz o som sonoro daí. E o Besk parece bem aqui. Daí ele atira. Daí o nosso Laje também atira. Daí chega o Michael Jackson. Olha só, Michael Jackson. E daí esse bichinho cria penas de aranha. E daí ele começa a gritar no nosso Laje. Daí o Besk pega esse bicho e taca lá da casa da
aceitando um astro ali. E o nosso Laje dá um like pra ele dizendo que ele tá aprovado. Aí ele fala, let's go. Na versão desse Besk, ele ganha duas armas de laser, só que com melhoria de astros. E ele mais ou menos ele ganha um headshot e a privada dele aumenta para um maior de escudo, tá? E os braços dele fica maior e mais. Foi daí ele ganha algumas proteção na parte do ombro, na parte do meio do corpo, daí o jetpack dele melhora. E parece que ele ganha uma calça, eu acho. E o Laje dá o like pra ele, então dizendo que ele tá aprovado. Daí ele fala, let's go. E eles vão pra cima. Eu cortei porque eu tinha que fazer a parte quando ele tava assim. E daí ele desaparece. Por isso. Depois de muita treta, ele aparece bem ali. Oxe, cadê ele? Oxe, peraí. E ele aparece bem no fundo de alguma coisa. Só que eu não traduzi mais. Que eu não entendi que ele tinha falado. Então, eu vou traduzir pelo CapCut pra vocês entenderem. E daí ele desaparece depois. Na hora que o obterador Astro chega, outro lado também chega dizendo pra se ir embora. Daí o Besk fica ali meio desanimado. E daí o Last também pega. Daí fala assim, minha vez de atacar. Daí fala merda assim, mais ou menos. Daí acho que o Last também teleporta ali eles na hora certa, eu acho. E quando o jogando se vira pra ver o que tava acontecendo, do Besk quase, acho que chamou a armada toda de todos pra conseguir derrotar os biteradores e ajudar o Tita também. E daí eles chamam pra atacar as bombas nucleares. Caramba. E daí quando ele, o biterador ainda tenta atirar. E daí chega uma, e na sua versão bem pequenininha aparece, tá? E chega o cientista Toilet. E depois ele não aparece. Aí quando o nosso Speakerman vai pra fora, o Besk aparece esmagando. Quando o nosso Speakerman vai pra fora da base câmera, meu Besk chega tacando esse esquibriacho na parede. Daí mata o bicho. E daí ele quase ia recebendo um ataque de trás. Só que a armada câmera me ajudou. Daí ele fala legal. Sei lá, acho que ele falou legal ou obrigado, sei lá. E daí o Mafia chega e esmaga esse esquibre. Daí ele fala o que te mata da aura assim. Não sei porque ele falou isso. Mas o Mafia tem muita aura. Tá. Ele dá um carinho no é mesmo agora. No Jackson. Daí o Mafia. Daí o Besk fala que vai conseguir tempo pra eles. E daí chega dois obteradores. E depois chega do Keza. E depois começam a atacar do Keza. Ei, mas essa bomba que foi jogada na do Keza era bom sendo usado contra o Titã também infectado. Tipo, na hora que ele tipo, quando o cientista tava atacando ele, sabe o que podia fazer? Quando o Titã também usasse o escudo assim, daí depois tirasse, podia jogar nele, né? E o Doom assim aparece. Daí ele fala que não queria fazer isso, porque virou uma sua desgraça assim, daí ele começa a sair. E daí o Mafia e o Toilet Jackson. Daí o Besk sai e ele só aparece no episódio 72. Ele chama os Skibs para poder lutar. E daí o Besk derruba uma TV, depois outra TV. Daí uma derruba um obturador e daí ele vai tentar desfectar. Daí ele fala, continue congelando, eu vou tirar essa coisa. E a duquesa fala, não vai não. Daí ativa o modo lock-on. Daí o Besk chama ela, só que toma só um tiro de 10 e pronto, quase matou o bichinho. Daí a duquesa vai lá
E daí o negócio, tá? Depois vai, atira o laser no outro skip. E daí derruba mais uma paralisadora, né? E o Besk, quando ele tira, ele acordou. Daí ele tomou um tapão novamente. E o Besk tá muito machucado, né? O Mafia fala: vem, tente nos matar. Daí fala assim: vai recuperar tudo. Daí eu não me lembro, mas eu vou deixar assim traduzido, assim, tá bom, gente? E daí na hora que o Titã TV Man ia tirar o Skibidi Michael Jackson, ele se sacrifica. Não pode, cara, não pode, doido, não pode. Tá? E o Mafia pega o Besk e daí foi todas as paixões do Besk, que é Skibidi Toilet. Peraí, deixa eu dizer minhas últimas palavras por obterador. Esse obterador vai morrer pelos Skibidis de lá, então. E tchau.